This meeting is being recorded. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao primeiro webinar seminário de detecção de gases fixa da MSA. É um prazer recebê-los aqui hoje no nosso treinamento, no nosso seminário. Espero que todos estejam com saúde, tanto vocês quanto os seus familiares, nesse momento de pandemia que a gente vive, né? Então, é um prazer e uma honra recebê-los aqui hoje, no nosso treinamento. Esse é o nosso primeiro webinar da série que nós estamos fazendo de detecção fixa de gases. Então, na próxima semana, nesse mesmo horário, também teremos um outro seminário com outro tema. E hoje o tema do nosso seminário será Boas Práticas aplicadas a sistemas de detecção fixa de gases da MSA. Tá, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Felipe Claudiano, eu sou gerente de produto da linha de detecção de gases da MSA, e também estará participando aqui conosco vários colegas do nosso time de detecção de gases, o meu xará também, o Felipe Cleise, e também nós teremos também participantes especiais aí conosco hoje, né? Os nossos especialistas e o nosso time de detecção fixa de gás também estará presente, o Marcelo Rodrigues, o Jonathan Oliveira e Dionísio, é um prazer tê-los aqui. Eles têm ajudado bastante a gente aí na apresentação e a gente formular aí todo o nosso seminário. Tá? Felipe, você quer dar uma palavrinha, se apresentar, antes da gente iniciar? Sim, então, boa tarde a todos os convidados. Felipe Claudiano já me apresentou, eu me chamo então Felipe Cleise, eu gerencio a parte do departamento de vendas aqui da nossa divisão de detecção fixa de fogo e gás. A MSA ela tem vários grupos de produto, ela trabalha com diversos produtos, e aqui a gente trabalha especificamente com o desenvolvimento de soluções para proteção de processos e produção coletiva, vendo a detecção fixa de gases e detecção de chama. Tá, então, agora devolvo a palavra para o Felipe Claudiano. Legal, pessoal. Então, vamos seguindo aqui a nossa apresentação. E só um reforço para vocês, na próxima semana, teremos aí, no dia 9 de junho, um segundo seminário, né? Onde estaremos entrando mais um pouco em detalhes sobre as tecnologias dos detectores fixos e suas aplicações. Então, vai um lembrete para quem não conseguiu se inscrever ainda, quem está participando aí hoje. As inscrições também já estão abertas, então fiquem à vontade para se inscreverem, tá? E passando aqui mais um slide. Bom, só uns avisos gerais para todos. Para quem ainda não está habituado, não usou a ferramenta do Webex, todos os áudios dos participantes eles estão no modo mudo, para evitar qualquer problema de microfonia ou qualquer problema que a gente tenha com relação ao áudio, tá? Todas as dúvidas de vocês podem estar encaminhando aí, né, no chat, tá? Os especialistas, o Dionísio, o Jonathan e o Marcelo estarão nos ajudando aí a responder as perguntas de vocês.
E se alguma pergunta a gente não tiver tempo hábil para responder, a gente consegue passar para vocês depois pelo e-mail que vocês registraram, tá? Então, fiquem à vontade ao longo do treinamento, ao longo do dia de hoje, para a gente enviando perguntas, né, para a gente conseguindo se comunicar e, na medida do possível, a gente já está respondendo para vocês, tá? Um pouquinho da nossa agenda. Então, nós vamos falar hoje sobre alguns temas. O primeiro deles é os riscos dos gases perigosos, né? A gente vai passar ali para os principais riscos aplicados à detecção fixa, as principais tecnologias, os pontos de atenção, um dimensionamento, uma especificação dos detectores fixos de gás e também falaremos sobre sistemas de controle, tá, pessoal? No final da nossa sessão, nós iremos também responder as perguntas, algumas perguntas comuns que estiverem ali que foram enviadas pelo chat, onde a gente consegue já esclarecer essas dúvidas. Mas como eu mencionei, os próprios especialistas já vão tirando ali as dúvidas de vocês no decorrer da apresentação. Bom, e para a gente iniciar, gostaria de trazer uma introdução aqui para todos, né, da MSA como empresa, né. A MSA, para quem não conhece, para quem não está habituado, é uma empresa focada na parte de segurança, desenvolver produtos e soluções para a parte de segurança de pessoas e assim como a parte de detectores fixos, né. Em 2010, a MSA adquiriu a General Monitors, que é uma empresa também já era consolidada no mercado, e com essa aquisição, a MSA se tornou um dos principais fabricantes aí e líder global na parte de tecnologias e desenvolvimento de produto para a parte de detecção fixa de gases, tá? Então, com a vinda da GM para a MSA conseguiu aumentar ali o portfólio de tecnologias. Nós vamos aí passar pelas principais hoje, mas falando de tecnologia e também a parte de patente, a MSA também tem aí por volta de 10 tecnologias onde ela consegue aplicar os seus produtos, tá? Na parte de detecção fixa, isso acaba sendo bem relevante e bem importante também. E para ilustrar um pouquinho da MSA, eu vou passar um vídeo para vocês acompanharem. Esse vídeo ele está em inglês, porém ele é bem rico em imagens, e vocês têm alguma interação ali também, mas eu acredito que deu um bom overview para vocês em geral sobre a linha de detecção fixa da MSA. On sensors that alert you to the presence of gas leaks. Hazards that, if left unchecked, can put lives in danger and bring productivity to a standstill. Traditional sensors rely on a sense of smell to detect trace amounts of gas emanating from a leak. But no matter how many of these you install, if a leak doesn't contact the sensor, it could go undetected, leaving you oblivious to a potentially dangerous situation. That's where MSA and General Monitors come in. Combined, we have over 150 years' experience as leading experts in the field of gas and flame detection technology. Through this experience, we developed the human sensory model to provide layers of protection when monitoring hazardous environments. With this approach, traditional smell-based detectors are just the beginning. To enhance detection, we integrate optical open-path infrared gas sensors along with gas imaging and optical flame detectors. These allow detectors to actually see a gas leak or flame across wide areas that traditional sensors might miss due to environmental factors such as wind. To complete the human sensory model, we add ultrasonic gas leak detectors that can hear the gas leak that might go unnoticed by traditional gas detectors. These sensors form a chain of defense against the hazardous effects of gas release. With the widest portfolio of gas and flame detection products available, we're able to tailor a multi-layered solution optimized for your facility. Contact us to see for yourself how we can tailor a solution for your facility.
Bom, pessoal, esse é um vídeo interessante, eu gosto sempre de passar ele nos treinamentos e nos que a gente ministra aí, né? E ele dá um overview muito legal do portfólio de produtos e também das tecnologias, né? E essa associação que é feita com os detectores de gás, com os sentidos, nossos sentidos, né? Como olfato, visão e audição, eu vou acabar usando ele ao longo de hoje do nosso seminário, né? Então, é uma analogia bem simples que facilita bastante o nosso entendimento das tecnologias. Bom, e para a gente iniciar, para falar do tema de hoje, né, eu trouxe esse slide para ilustrar um pouquinho das aplicações e por que usar um detector de gás, né? Então, quando a gente fala de detecção de gás, a gente tem detecção de gás fixa e detecção de gás portátil, né? Então, são duas aplicações que nós temos aí no portfólio de produto. Tá? Hoje, o nosso seminário ele é focado na parte de detecção fixa, mas se a gente for analisar a detecção em si, quando a gente fala de detecção portátil, normalmente a gente está falando de segurança de pessoas, de trabalhadores, né? Eu estou medindo ali um trabalhador que vai fazer uma manutenção, um trabalho no espaço confinado, estou medindo alguns riscos dele, como toxicidade, explosividade, etc. Já a parte de detecção fixa, normalmente nós atrelamos, né, a segurança do processo em si, né? Listei ali 4 tipos de aplicações para vocês terem uma ideia, existem mais, mas são as mais comuns que nós vemos aí nas aplicações no dia a dia, né? Então, um controle de um processo industrial, de uma análise industrial, um mau funcionamento do processo, um vazamento de uma tubulação, um vazamento de um tanque. Você pode ter muitas vezes o detector fixo aplicado à proteção do patrimônio, né, a percas financeiras. Então, se eu tiver um risco de uma explosão ou de um gás explosivo naquele meu ambiente, se ele entrar em combustão e entrar em explosão, eu vou ter com certeza uma perda financeira muito grande. Segurança coletiva, como um terceiro tópico, o detector fixo, ele vai, como o próprio nome já diz, né, ele é fixo no local, como vocês podem ver essa imagem, na parte inferior esquerda aqui. Ele é um detector que vai ficar fixo no seu processo, monitorando 24 horas por dia o monitoramento do gás, né? Então, ele está ali não só protegendo o seu patrimônio, mas se tiver pessoas ali próximo, você monitorar esse vazamento precocemente, ou esse risco precocemente, vai proteger também as pessoas e a comunidade que muitas vezes pode estar em volta dessa aplicação, dessa planta. E também conformidade visual, né? Tem conformidade ambiental, desculpa, que hoje em dia é um tema bem alto e às vezes uma exposição de um gás tóxico ou de um gás pode vir a degradar o meio ambiente. Então, é uma outra aplicação para um detector fixo. Bom, e falando da classificação dos gases, né, entrando ali já no nosso tema também, um pouquinho mais a fundo, eu posso classificar os gases de acordo com os riscos que ele traz, que ele gera, né. Então, em linhas gerais, eu posso dividir os gases em 3 riscos. Um gás ele pode ser tóxico, como, exemplo, o CO, o H2S, que são os gases mais comuns aí, né. Tem outros, como amônia, cloro. Um gás ele pode ser classificado como um gás explosivo, ou seja, ele pode gerar uma inflamabilidade ali, ele pode gerar uma explosão naquele meio ambiente, se ele atingir o limite inferior de explosividade, etc. Como exemplos, a gente tem o metano, que é muito comum, as aplicações industriais, os hidrocarbonetos, hidrogênio. E um gás também pode ser classificado como um asfixiante simples, né? Então, se eu tenho um ambiente muitas vezes fechado e eu coloco um gás a mais ali naquele ambiente, e ele não é tóxico nem inflamável, ele pode vir a gerar um problema para aquelas pessoas que estão naquele ambiente, como a asfixia. E passando aqui pelas tecnologias que eu posso medir um detector, um gás tóxico, né? Então, imagine que eu tenho uma aplicação onde eu tenho um risco de um gás tóxico naquele meio ambiente. Em linhas gerais, basicamente, a tecnologia mais conhecida e mais aplicada no mercado são os detectores pontuais. E o mais comum, o detector eletroquímico, né? Então, como o próprio nome já diz, a gente tem uma fotinha aqui, um exemplo de um detector e um símbolo aqui ilustrando como funciona essa tecnologia. Um detector eletroquímico,
como o próprio nome já diz, ele vai ter uma reação química ali, em conjunto com o gás-alvo que ele está monitorando, e assim, consequentemente, gerar um valor ali no meu display, gerar um valor no meu sinal de 4 a 20 miliamperes. Essa é uma tecnologia já difundida, acredito que a maioria de vocês já, às vezes, até utilizam, já tem esse detector aplicado na área de vocês, porém, eu tenho outras tecnologias que eu posso utilizar para o monitoramento de gases tóxicos, que são, entre elas, uma tecnologia que é o fotoacústico infravermelho, né, o fotoacústico infrared, que a MSA chama, onde você tem uma tecnologia onde você tem uma câmera, onde o gás é bombeado para aquela câmera. Eu tenho um sensor infravermelho que consegue reagir com aquele gás, que gera movimento daquele gás, e eu tenho um microfone hipersensível que consegue ouvir a vibração dessas moléculas dentro dessa câmera. Então, é um detector aplicado principalmente para gases refrigerantes e também amônia. É um modelo de detecção um pouco diferente, não é pontual. Aqui a gente está falando do sistema aspirado, né, como o nome, também um nome comum utilizado. E eu também tenho tecnologias, como mais à direita, tecnologias a laser ou feixe aberto, que a gente pode citar, né, como exemplo, o detector da MSA, o LDS. Então, eu tenho um emissor e um receptor, e se eu tiver um gás tóxico passando naquele meio, ele consegue fazer esse monitoramento. Então, a MSA tem uma tecnologia que ela chama de fingerprint, onde eu consigo tirar ali, como se fosse uma digital desse meu gás, e saber se realmente é aquele gás que está em exposição naquele meio ambiente. E aí, pessoal, aqui eu citei as tecnologias, né, mas tem N exemplos e N locais que eu posso instalar. Tá? E aí já fica um convite, no próximo seminário a gente vai abordar um pouquinho mais sobre as tecnologias e algumas aplicações e a diferença entre elas, tá? Mas eu queria trazer nesse slide para vocês que, normalmente, quando a gente fala de gás tóxico, é considerado já um detector pontual. E dependendo da aplicação, eu posso ter um melhor desempenho se eu considerar outras tecnologias, tá? Então, esse é um resumo das tecnologias que nós temos para medir os gases tóxicos, né? E tecnologias que existem no mercado. Citando alguns exemplos aqui de gases comuns, esses detectores conseguem medir. Então, o sensor eletroquímico vai medir uma célula eletroquímica, pode medir um sensor como H2S, CO, um fotoacústico, como eu comentei, gases refrigerantes, amônia. E essa tecnologia feixe aberto, que é uma tecnologia extremamente contra interferências ou alarmes falsos, né, digamos assim, pode monitorar H2S, amônia, HF, CO2 e HCl. Passando aqui para os gases inflamáveis, eu tenho duas tecnologias muito conhecidas e muito aplicadas aí no mercado hoje em dia. A primeira é a tecnologia catalítica. O sensor catalítico ele é uma tecnologia já bem conhecida e bem difundida aí no mercado. O princípio de funcionamento dele basicamente é um microfilamento, como vocês podem ver aqui a imagem. Quando o gás ele entra nessa câmara do sensor, ele consegue reagir e ter uma variação de resistência elétrica para gerar um valor de leitura. É uma tecnologia também bem aplicada e bem difundida. Eu também tenho os detectores infravermelhos, que basicamente ele utiliza a luz infravermelha para detectar o gás e absorver essa luz. E quando essa luz ela é absorvida por esse meu gás-alvo, eu consigo monitorar através do meu retorno de luminosidade desse meu detector. Também é uma tecnologia conhecida, é uma tecnologia que não tem desgaste ali, eu consigo aplicar ela por vários anos, um detector que tem uma performance muito boa. E os dois detectores são detectores pontuais, como a gente viu no vídeo lá, são detectores que ele representa o nosso sentido como olfato, né? Passando aqui para outras tecnologias que eu posso utilizar para medir gases inflamáveis, né? Eu posso utilizar um detector de feixe aberto também, como exemplo do IR5500, onde eu tenho um emissor e um receptor. E se eu tiver um vazamento de gás ali, essa distância entre eles pode chegar até 150 metros, se eu tiver um vazamento de gás nesse feixe, ele consegue ter esse monitoramento, tá? Então, imagine uma aplicação onde eu tenho uma tubulação
extremamente grande e eu quero monitorar a explosividade com risco de vazamento dessa tubulação. Pode ter uma série de válvulas, uma série de flanges em torno daquela minha tubulação. Então, ao invés de eu considerar vários detectores pontual, eu posso colocar um detector de feixe aberto. É um exemplo, né, de aplicação bem simples que a gente pode pensar em utilizar quando se trata de detectores fixos. E aqui também, similar aos gases tóxicos, eu tenho um detector a laser, que é o LDS também, com essa tecnologia fingerprint, que ela é bem imune a interferências ou falsos alarmes, né, no exemplo aqui de metano, né. E completando ali, para fechar o terceiro risco, né, a gente falou de gases tóxicos, como medir, quais são as tecnologias aplicadas, gases inflamáveis, e quando eu tenho um risco de asfixia, ou quero monitorar a concentração de oxigênio daquele meu ambiente. Então, imagine que eu tenho uma sala, um laboratório, algum ambiente fechado, sem troca de ar, e eu tenho que monitorar aquele ambiente. Então, eu posso utilizar um sensor eletroquímico, e esse sensor eletroquímico vai medir, basicamente, a concentração de oxigênio naquele ambiente. Tecnologia eletroquímica, similar, como eu falei no início, na parte dos detectores tóxicos, né, tecnologia tóxica, também ouvir esse vazamento. Você caiu por uns segundos. Será que você pode voltar um pouquinho, por favor, na apresentação? Deu uma falhada no áudio. Tá. Eu vou desligar minha câmera um pouquinho, só para ver se melhora, então. Ok, obrigada. Só um minuto, pessoal. Então, como eu mencionei, desculpa se o áudio ficou um pouco ruim, eu acabei desligando a câmera aqui para ver se melhora a qualidade do sinal, mas o sensor ultrassônico, ele pode ser aplicado, né, em locais onde eu tenho um vazamento, e na teoria eu consigo aplicar ele, como eu vi no vídeo, né, como vocês visualizaram no vídeo, eu consigo ouvir o vazamento de gás. Então, imaginem essa situação dessa imagem, onde eu tenho uma tubulação e uma flange, e nessa flange, se eu tiver um tipo de vazamento, esse meu detector, ele vai ser capaz de ouvir a frequência ultrassônica desse vazamento e identificar se aquele é um vazamento de gás. Porém, ele não sabe que tipo de gás que vazou, ele simplesmente sabe se tem ou não vazamento. Por isso que no vídeo ele fala do elo, né, de todas as sensibilidades. Então, você pode mesclar tecnologias pontuais, infravermelhas, com ultrassônico, para você mitigar o risco, né, que é uma das coisas que a gente vai trabalhar a partir dos próximos slides, tá? Mas, em linhas gerais, o sensor ultrassônico também, ele tem uma inteligência suficiente para diferenciar uma abertura e um fechamento de uma válvula de um vazamento de gás, né? Então, ele tem uma inteligência, uma rede neural por trás ali que consegue identificar vazamentos ou possíveis interferências, tá? Então, aqui a gente fecha, em resumo, as principais tecnologias, até para vocês conhecerem, para quem já está mais habituado com sensores eletroquímicos, catalíticos, infravermelho, tentei trazer aqui um pouquinho para vocês outras tecnologias que vocês podem aplicar e considerar aí no sistema de detecção.
Se a gente for olhar montar uma matriz de risco, né, ou tentar mitigar um possível problema ou um risco numa planta, ou qualquer tipo de aplicação, basicamente o que eu tenho que ter em mente é os detectores pontuais. Se o gás não entrar em contato com o sensor, eu não vou conseguir visualizar, ele não vai ser capaz de fazer aquele monitoramento. Então, a partir do momento que eu mesclo as tecnologias, como a tecnologia ultrassônica, a tecnologia infravermelho, eu consigo incrementar a minha probabilidade de visualizar aquele vazamento no campo e também aumentar a minha segurança nessa minha planta, né? Então, os detectores que eu consigo ter um monitoramento de área, como um exemplo, um sensor ultrassônico, que ele consegue medir ali 20 metros ao redor dele, né? Ele me traz uma segurança muito maior na aplicação. Porém, ele sozinho, eu tenho que usar ele em conjunto com outras tecnologias, né? Então, primeiro, aqui na minha matriz de risco, quando eu tenho um vazamento, a tecnologia onde eu consigo ter uma maior absorção seria o ultrassônico, e eu vou diminuindo ou aumentando aqui, no caso, né, a minha escala de risco se eu aplicar essas outras tecnologias. Então, a pontual, eu preciso ter bem claro o local de instalação dele, para mim, se conseguir monitorar aquele gás. Eu posso usar ele também, esses detectores em conjunto com detectores de chama também. Quando eu não pego o vazamento de gás e gero uma chama ali no meu ambiente, eu consigo monitorar através dos detectores de chama. E também na minha escala de risco eu posso colocar até um detector portátil. Por que o detector portátil acaba aparecendo por último aqui? O detector portátil só vai estar na área se tiver alguma pessoa ali. Quando a gente está falando de uma planta industrial, de um processo, ela pode rodar ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, e eu posso ter vazamento de gás em locais que nem sempre vai ter uma pessoa ali próxima com um detector para fazer o monitoramento. Então, por isso que o detector de gás fixo, ele acaba abrangendo um pouco maior aí a nossa matriz de risco. Tá? E aqui a gente fecha essa primeira parte, primeiro bloco, né, dos riscos. Tá? E um outro tema que a gente gostaria de compartilhar com vocês, como boas práticas de fabricante, a MSA, ela acaba não fazendo a instalação dos produtos, mas nós conseguimos aí compartilhar com vocês algumas boas práticas para instalação e boas práticas até que eles, de alguma forma, acabam tendo até na aplicação de instrumentação e de outros equipamentos. Então, um detalhe simples que deve ser levado em consideração quando eu vou fazer um sistema de detecção fixo de gás. Sensores como o infravermelho, ele tem uma posição certa para me instalar ele no campo. Se eu instalo ele numa posição errada, como essa foto aqui, o Vzinho, o Xzinho, a minha probabilidade de leitura do gás começa a diminuir. Então, um exemplo, se o sensor infravermelho ele é instalado na vertical para facilitar a entrada de gás da minha câmara de detecção. Se eu coloco ele na horizontal, se eu coloco ele na vertical, a probabilidade de um gás passar ali pela minha câmara sensora começa a diminuir. E aí, a gente listou várias dicas, né, de instalação, mas são coisas que normalmente precisam ser dimensionadas no início do projeto, né? Outra dica simples que a gente pode recomendar: existem tecnologias hoje no mercado que propiciam você instalar 2 sensores no mesmo transmissor, tá? Então, toda a parte de dimensionamento de cabeamento, lembrando que eu estou instalando um detector muitas vezes numa área X, tem que respeitar todo esse meu processo, né, do cabeamento, da instalação mecânica à prova de explosão, etc. O tamanho e o dimensionamento do cabo. O cabo precisa ser um cabo com uma malha para evitar, eu estou trafegando ali sinais 4 a 20 mA, né, sensível para o meu processo, então é bem importante seguir. Essas dicas aqui, normalmente elas estão disponíveis no manual dos fabricantes aí, são dicas fáceis de se achar como aterramento, né? São dicas simples que facilitam ali o dia a dia e evitam a manutenção do equipamento mais contínua. Uma outra dica de instalação, sempre quando for colocar o detector, você fazer os ajustes, o ajuste zero, o spam no detector.
imagine um detector fixo que ele está instalado num processo e para mim fazer o zero ali, que é um dos processos do meu ajuste, eu preciso jogar um ar limpo para garantir que a minha referência de zero seja correta. Eu tenho no mercado cilindros de gás com ar sintético que eu consigo colocar ali no meu detector e fazer com que ele leia aquele meu ar sintético como um ar zero, né? Então é uma outra dica de instalação. E na parte do comissionamento, que é bem importante, que normalmente os detectores fixos estão vinculados à automação da planta, né? Tem um teste dos sinais analógicos, o detector fixo, além de sinais analógicos, eu posso complementar ele com sinais digitais. Existem configurações que você tem saídas digitais, onde ele já identifica possível falha, eu posso interligar isso no meu sistema de controle para avisar a minha central lá, a minha cabine de monitoramento, que aquele meu detector tem falha ou não. Eu posso elencar um detector com votação, né? Então, se um detector falhar, ou se ele fazer a leitura, quando que eu vou tripar a minha planta? Se um ou dois detectores estiverem ali monitorando. Então, todo esse monitoramento, ele tem que ser levado em conta quando eu vou fazer um comissionamento e uma instalação de um detector fixo, tá? Aqui são dicas gerais, quem já trabalha com a parte de projetos e instalação já está bem habituado com isso, tá? Mas para quem não conhece ou está iniciando aí na área de detecção fixa, são pontos relevantes e importantes para a gente considerar. Dando sequência aqui nos nossos temas, né? Aplicações em áreas abertas. Então, esse é um tema bastante recorrente de dúvidas, tá? Eu vou tentar ligar minha câmera aqui, vamos ver se melhora, se o sinal melhorou. Nesse slide, fica bem claro a diferença, né, a importância do posicionamento correto de um detector. Muitas vezes eu posso colocar um detector de gás fixo ali no ambiente, porém eu tenho condições ambientais como vento, temperatura, etc., que podem fazer com que aquele meu detector, o gás não chegue nele para fazer a leitura, né? Então eu tenho uma situação aqui nesse slide, um ponto A e um ponto B. Tá? Então, no meu ponto A, eu tenho um vazamento na flange e eu tenho o sentido do vento da aplicação está jogando diretamente nesse meu detector. Então, esse meu detector ele vai ter leitura de gás. Eu vou conseguir visualizar a leitura nele e ele, consequentemente, vai entrar em alarme me avisando. Só que um detector posicionado até mais próximo dessa tubulação, se o vento estiver para o outro lado, como a gente ilustra aqui no ponto B, ele não vai fazer essa leitura. Então, por isso que é importante ter uma noção, uma ideia, cada aplicação vai exigir um tipo de estudo, etc., mas ter essa visão da influência das condições ambientais no meu sistema de detecção. E para ilustrar isso, eu vou mostrar para vocês aqui um simulador, tá? Onde eu consigo simular um vazamento, para vocês terem ideia de como essas tecnologias se comportam e como eu posso ter uma ideia mais macro desse meu ambiente em áreas abertas, a dificuldade que eu tenho para essas aplicações em áreas abertas. Então, pessoal, esse é um simulador que a gente consegue mostrar para vocês a dificuldade e a simulação de um vazamento, tá? Então, para a gente ilustrar aqui as nossas características, nós fizemos uma simulação onde eu vou instalar detectores pontuais, detectores visados, OpenPaths, que eu mostrei lá no início nas tecnologias, e detectores ultrassônicos, simulando o vazamento de gás, para verificar como o meu detector vai se comportar nesse tipo de vazamento, nessa simulação. Pontos importantes. Os detectores de gás estão com o alarme pré-setado para 20% de Léo, tanto o detector pontual quanto o detector visado, o OpenPath. Tá? Então, nessa matriz, nessa configuração, eu só vou triplar minha planta ou dar um shutdown nela se 2 detectores
tiverem acima de 50% de léu, tá? Para mim gerar um alarme de shutdown. Então aqui, na parte inferior, vocês conseguem visualizar o pré-alarme, que seria os 20%, e o alarme de emergência, ou shutdown, se eu tiver essa escala de votação dos meus detectores, tá? Então eu consigo simular aqui colocando os meus detectores. Então instalei os meus detectores pontuais, os meus detectores visadas aqui. Eu vou focar inicialmente nessa parte aqui, nesse quadrado desse manifold, e os detectores ultrassônicos aqui, tá? Então, vou retirar todos os detectores e... tá? Então, esse vazamento está sem influência do vento. Porém, eu consigo colocar aqui uma influência de vento para jogar esse meu vazamento no local que eu estou fazendo uma simulação, tá? Então, vamos fazer o primeiro teste. Eu vou colocar um detector pontual, sem influência de vento, para ver como que ele vai se comportar. Então, esse meu detector pontual que está próximo ao local, a instalação aqui, ele com certeza vai chegar em nível de alarme, tá? Tá chegando aqui próximo de 65%, pode chegar até próximo de 70% de léu, tá? Porém, os detectores que estão em volta, muitas vezes, ou na maioria das vezes, eles vão mostrar valores bem inferiores. Por quê? Ele está instalado numa distância considerável em relação a esse meu vazamento, tá? Claudiano, Então, imagine... Eu acho que isso aí é o divisado. Isso, esse é o pontual, né? Então, imagine que eu vou colocar um vento no meu detector, simular aqui uma ação num ambiente onde eu consigo jogar o vento contra o detector, e esse detector não vai nem entrar em alarme, como vocês podem ver. Ele vai ficar ali próximo da casa dos 19%, 20% de léu, porém, esse meu detector nem entrou em alarme. Então, imagine isso numa aplicação onde eu não consigo controlar o vento, etc. Então, por isso que somente uma tecnologia, muitas vezes, ele pode gerar algum gap ali uma deficiência, né, no meu monitoramento, tá? Então, como vocês podem ver aqui, somente esse detector está monitorando, esse daqui que está próximo relativamente, chega a aparecer algum valor, mas de uma forma bem menor, tá? Agora, vamos colocar aqui, vamos diminuir a intensidade do vento. Aí sim, aí ele já alarma, tá? Então, dependendo da minha oscilação aqui, eu vou variar com o meu nível de alarme, tá? Então, eu vou simular a pior situação aqui, colocando um detector aqui visado agora. Instalei o meu visado aqui na parte de trás, tá vendo? Onde eu tenho o laser infravermelho, tá? Se eu tiver o vazamento com um vento não tão forte assim, os dois detectores vão ser capazes de visualizar esse meu vazamento e aí sim entrar numa situação de shutdown e emergência, tá? Então eu tinha um detector pontual mais um visado, tá? Porém, se eu continuar com uma força de um vento maior, esses meus detectores podem entrar até em pré-alarme, mas não vão entrar em shutdown. Então aqui eles vão oscilar ali a bem próximo de 20% de léu, porém não vão chegar a entrar em alarme, tá? Então, por mais que eu tenha um detector aqui pontual, mais um detector visada, eu ainda não consegui mitigar o meu problema de vazamento, tá? Eu só vou conseguir, nessa situação, para essa aplicação com os detectores desse jeito, se eu inserir os detectores ultrassônicos, né? Aí sim, eu consigo fazer essa medição. Que aí eu tenho detectores ultrassônicos instalados, onde ele consegue, independentemente da posição do vento, ouvir se tem algum tipo de risco ali naquele meio ambiente, tá? Então, nessa simulação aqui, só para evidenciar para vocês, eu tenho detectores pontuais, detectores visada e detectores ultrassônicos, tá? Então, esse é um exemplo, né, de como a influência, o local de instalação daquele meu detector pode influenciar na leitura e nas tecnologias que eu vou utilizar. Então, esses são temas que eu, com certeza, tenho que me preocupar quando eu vou fazer um comissionamento
ou uma especificação de um detector. Qual tecnologia que eu vou usar? Será que ela é suficiente se eu tiver uma ação de um vento ali naquele meu ambiente? Então, são temas aí que a gente pode tratar, e a ideia aqui seria mostrar para vocês a dificuldade, né, de se ter uma mitigação de risco nesse tipo de problema, tá? Uma outra simulação que a gente pode fazer aqui, agora, ao invés de mostrar no simulador, mostrando um plano cartesiano para vocês. Posso ter um vazamento, aqui uma simulação de vazamento de hidrogênio, né, com um vazamento de 2,5 milímetros, como o gás se comporta dependendo do local onde é o vazamento. Então, imagine uma válvula ou uma flange, e eu posso ter o vazamento em N direções ali em volta da válvula da flange. Isso também vai influenciar na minha detecção. Então, se o meu vazamento estiver no sentido próximo horizontal aqui, digamos assim, 90 graus, esse meu plano cartesiano aqui, eu tenho a imagem aqui da ação desse meu vazamento, no caso de H2, tá? Considerando uma linha pressurizada de 50 bar, tá? Então, em azul eu tenho uma ação onde o gás vai chegar num nível baixo, eu tenho a linha verde aqui, onde o gás vai chegar numa concentração considerável, e a linha vermelha, onde ele vai chegar numa concentração alta, com certeza vai entrar em alarme os detectores, tá? Então, aqui eu estou num plano, a imagem está um pouco pequena, mas acima de 2 metros. Então, se eu instalar um detector aqui próximo de 1 a 2 metros e o vazamento for no sentido próximo ao detector e for um detector pontual, eu vou fazer a leitura daquele meu sensor, tá? O detector vai acabar monitorando aquele gás. Mas imagine se o vazamento for numa direção contrária ao vazamento do gás. Eu tenho uma linha pressurizada, então o gás vai sair, vai reagir com aquele meu ambiente. Por mais que eu instale um detector aqui próximo, eu não vou conseguir pegar essa imagem da canto superior direito, né? Eu não vou conseguir monitorar aquele meu vazamento. E aí eu posso simular N variações aqui do meu plano. Então, essas são as principais dificuldades quando eu estou trabalhando com esse tipo de sistema em área aberta, onde eu tenho uma probabilidade de vazamento ou de risco bem alta, né? Claudiano, Oi. se puder, acho que era bom desligar a câmera. Acho que tá caindo o sinal aqui. Por gentileza. Tá. Vou voltar a desligar ela, vamos ver se melhora. Estão me ouvindo melhor agora, Felipe? Sim. Beleza. Então, pessoal, voltando ao slide anterior, né, dos desafios, como eu consigo ter uma certeza sobre o posicionamento do meu detector num ambiente extremamente crítico, como uma área aberta? Hoje existem softwares no mercado que fazem simulações e cálculos matemáticos para te dar a probabilidade ou a área de cobertura daquela minha área de detecção. E um deles, como exemplo, é o Gas Mapping da MSA, onde é feito cálculos matemáticos, né, e probabilidades de vazamento de gás com relação aos cenários que eu tenho, né? Então, esse é um tema que pode gerar aí dúvidas nas aplicações, mas que, como você tem N variáveis, né, muitas vezes vale a pena um estudo mais detalhado do local de instalação do detector. Que não importa, às vezes, a quantidade de detectores, e sim é importante qual que é o local exato que eu preciso dimensionar ou colocar aqui no meu detector. E aí vai de aplicação para aplicação, de local para local, isso acaba variando bastante. Passando aqui um pouco pelas dificuldades, né, se a gente considerar um cenário de CAPEX e OPEX, o detector de gás, normalmente quando a gente vai especificar um detector ou colocar um tipo de tecnologia, eu tenho que pensar não só nessa especificação, mas como os custos que eu vou ter ao longo da operação desse meu detector, tá? Então, o detector, quando eu seleciono um exemplo, uma tecnologia eletroquímica, é uma tecnologia que tem uma vida útil, independente do fabricante que eu selecionar. Ele vai passar algum tempo ali, ele vai vir a dar algum tipo de problema. Então, é importante eu já dimensionar e ter a noção das tecnologias para me mitigar ou reduzir o máximo possível o meu custo, né, para operar e manter os meus detectores de gás, né?
Então, dicas simples que a gente pode dar, ou conceitos que a gente pode introduzir e compartilhar com vocês, um exemplo, a troca quente dos sensores nas áreas, né? Então, eu estou falando de detectores que estão instalados numa área classificada, com risco de explosão. Imaginem, eu tenho em locais normalmente de difícil acesso, eu preciso pegar uma pessoa, treinar ela às vezes em altura, dar um equipamento de altura para ela subir, tirar aquele detector, levar para uma área segura, deixar minha planta desprotegida para me trocar uma célula de um sensor desse meu detector. Então, essa tecnologia Safety Swap, ou troca quente, como é conhecida no mercado, facilita, porque eu posso trocar o meu sensor de gás, mesmo com ele energizado dentro de uma área classificada. É uma tecnologia que faz um desacoplamento seguro da energia elétrica do sensor para me possibilitar a troca quente dentro da minha área, né? Seja uma área classificada ou não. Então, esse é um exemplo básico de uma tecnologia que pode ajudar muito a reduzir aí os custos com operações e manutenção dos detectores. Outros aqui que estão listados que a gente pode destacar, garantir vida útil, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tá? Às vezes, a possibilidade de você instalar 2 sensores do mesmo transmissor, isso reduz o custo inicial do projeto, porque você consegue colocar 2 sensores com 2 saídas 4x20 independentes. Temperatura de operação. Se eu coloco um detector que não foi projetado para trabalhar nessa minha área, eu posso ter problemas, porque a performance do meu detector pode começar a cair e eu posso ter um custo com manutenção e operação desse meu detector muito alto. Então, esse é um tema muito importante na parte de especificação. E sempre pensar em sensores que têm, ou equipamentos que têm um diagnóstico, né? Então, que facilite para que você saiba que aquele seu equipamento está com problema e quando ele está com problema ou não. Então, como um exemplo de tecnologia que pode ajudar nesse tipo de monitoramento, a gente vai entrar em detalhes no próximo seminário, mas existe uma tecnologia que é chamada de supervisão de difusão, que ele consegue monitorar para ver se o meu sensor eletroquímico, se ele está bloqueado ou não. Eu consigo fazer correções dos desvios dele ao longo do período de utilização dele, né? A gente chama de autodiagnóstico, tá? E um cuidado muito grande na especificação, porque muitas vezes eu selecionar a tecnologia, o detector errado, por mais que naquele momento eu tenha um ganho ali de valores, o meu CAPEX e OPEX vai aumentar muito, né? A gente está num momento extremamente que todo mundo tem olhado mais para os custos de operação e manutenção das plantas, etc. E esse é um tema muito importante para a gente dimensionar no nosso monitoramento de gás. Tecnologias, como exemplo, a tecnologia Bluetooth, que pode facilitar o comissionamento dos detectores. Hoje no mercado já existem detectores inteligentes que têm a funcionalidade do Bluetooth já no próprio detector. Então, imagine eu fazer uma configuração de um detector num local de difícil acesso, eu consigo fazer isso através de algum celular. Se eu estiver numa área classificada, lógico, um celular é intrinsecamente seguro, mas eu consigo ter a opção de fazer essa configuração e comissionamento todo pelo celular. Aqui na direita, vocês podem estar visualizando um vídeo que está passando aqui, de um processo simples que eu posso fazer para fazer um ajuste, uma calibração desse meu detector. Eu consigo iniciar todo o processo e ter um relatório desse meu processo direto pela câmera do celular. Tá? Isso facilita demais, né? Eu tenho a leitura do meu sensor, ele pode ser lido até 24 metros, eu simplesmente seleciono o sensor e dou um iniciar e ele entra em processo de ajuste, né? E também as tecnologias HART, que facilita a tecnologia HART, o protocolo de comunicação HART, né, que é bem utilizado, é bem difundido pelo pessoal de instrumentação, que já utiliza bastante isso, mas facilita bastante o comissionamento e o diagnóstico de problemas dos detectores, né? Então, imagine que eu tenho uma planta com vários detectores e eu saber se aquele meu detector está funcionando corretamente ou não, pode com certeza aí minimizar futuros problemas e, no caso aqui, como a gente está falando de comissionamento, né, diminuir o tempo gasto com comissionamento. Bom, para a gente entrar aqui em boas práticas, né, ou melhores práticas de especificação dos sistemas de detecção. Então, eu já mencionei algumas no início,
mas é muito importante. Por que você precisa saber dessas informações, né, que normalmente estão nos manuais aí de todos os fabricantes? Porque ele vai me dar um overview, uma característica de geral de como aquele meu detector foi projetado para trabalhar. Então, no primeiro quadradinho aqui, a gente tem a temperatura de operação e funcionamento desse meu detector. Isso pode parecer simples, mas é muito importante. Isso mostra quais condições o fabricante testou aquele equipamento para me utilizar ele nas áreas, né? Então, um exemplo desse detector aqui, que é o X5000, ele funciona em temperaturas de operações de menos 40 até 60 graus, né? Então, a MSA, como fabricante de produtos global, ela se preocupa muito com a parte de temperatura, porque aqui no Brasil, por mais que a gente tenha temperaturas positivas, existem aplicações em outros lugares do mundo que exigem temperaturas muito baixas, né? Abaixo de zero. Mas um detector com esse tipo de performance, você pode instalar em locais até 60 graus, né? Então, imagine um local, uma plataforma de petróleo, um local onde eu tenho em regiões quentes, né, que a temperatura pode elevar muito. Estou instalando um detector num ambiente aberto. Então, essa temperatura de operação, com certeza, ela vai influenciar muito na vida útil, no tempo de operação daquele meu detector, sem contar a parte de segurança, né? Outras informações e especificações que são extremamente relevantes para a gente considerar e com uma boa prática, né? Resolução, o tempo de resposta, que é o famoso T90, né? O tempo, que nada mais é do que o tempo que aquele meu detector vai levar para fazer uma leitura de até 90% daquele meu gás, né? Como exemplo, nessa tabela, eu tenho um sensor de CO que vai fazer a leitura do T90 em menos de 9 segundos, de H2S em menos de 23 segundos. Isso gera uma confiabilidade para o seu sistema muito alta, né? Vida útil também, então, a gente consegue hoje ter tecnologia suficiente para ter uma vida útil estimada de um sensor eletroquímico até 5 anos, né, com uma garantia de 3 anos. Isso vai reduzir muito o seu custo operacional com relação aos detectores. Então, vale a pena sempre dar uma olhadinha nesses dados antes de selecionar a tecnologia, que pode influenciar de uma tecnologia para o outro, até chegar na especificação. Comparando um exemplo que a gente deu lá no início, o sensor infravermelho. Então, o sensor infravermelho, a vida útil esperada dele é 10 anos, versus o catalítico, que é 5 anos, né? Então, dependendo da minha aplicação, se eu quero ter uma vida útil maior, eu posso partir para uma tecnologia infravermelho, né, que vai me dar uma vida útil muito maior em relação ao catalítico. Então, são dicas aí, pontos que a gente pode analisar na especificação. Como eu mencionei, a temperatura, né? Então, os detectores podem ir desde um ambiente extremamente frio para um ambiente extremamente quente. Isso vai me dar um range aí, uma funcionalidade muito grande para os meus equipamentos, né? O T90, que é o tempo de resposta. Então, se eu tiver a garantia que aquele meu detector ele tem um tempo de resposta baixo, isso vai me gerar uma segurança maior na minha planta, uma evacuação mais rápida, como a gente pode ver nessa imagem. Outros temas muito inerentes da parte de especificação, que com certeza pode ali, lógico, dimensionar para cada tipo de aplicação. Todos os fabricantes possuem equipamentos com display, sem display, com tecnologia como o Bluetooth que eu mencionei. Então, de acordo com a minha aplicação e a minha necessidade, eu posso selecionar qual é o meu melhor detector. Então, eu posso ter um detector que é uma caixa cega, só um transmissor, sem nenhum display, tá? Então, dependendo do local que ele vai ser instalado, tem aplicações que esse detector se encaixa muito bem. Tá? Mas para mim fazer um ajuste ou alguma interface com esse detector, eu preciso ou de uma ferramenta hard ali para acessar ele, ou através do meu painel de controle, né? Então, ele dificulta um pouco a interação com o usuário. Por outro lado, eu tenho outros detectores que já tem display, tem alguns botões, e como exemplo do X5000, além de ter display e botão, eu posso fazer a configuração via Bluetooth desse meu equipamento. Invólucro, com certeza isso daqui é um ponto extremamente importante, né? Então a gente tem desde aplicações não EX em ambientes controlados, indoor, sem nenhuma agressão
química, etc., que eu posso instalar um detector de plástico naquele meu ambiente, uma imagem aqui abaixo, como o exemplo do Primax I. Mas em aplicações mais agressivas, onde o equipamento vai ficar exposto a sol, que muitas vezes eu preciso de um detector com invólucro de aço inox, um invólucro X, a prova de explosão, etc. Então, o tipo de invólucro também é um ponto importante quando eu vou fazer uma especificação de um sistema de detecção. E os sinais de saída, né? Então, eu posso ter como exemplo sinais só com HART, sinais a relé, sinais de alarme com falha. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um detector onde eu tenho 2 sinais de saída relé para o alarme 1, outro para o alarme baixo, alarme alto, né, a 1 e a 2. Eu posso interligar já uma sirene nesse meu detector para avisar as pessoas que estão próximas naquele local para evacuar a área, e também posso mandar esse meu sinal para o meu sistema de controle, tá? Que vai ser o próximo tema que a gente vai falar, mas eu tenho N configurações que eu posso fazer. Eu posso elencar um detector para minha aplicação, um detector mais básico, só com uma leitura 4-20, como eu posso incluir aí saídas digitais, né, nesse meu sistema de detecção. E o último tema para a gente tratar hoje seria a parte de sistemas de controle, né? Então, o detector de gás fixo, muito importante eu ter uma previsão ou conseguir dimensionar o sistema de controle que eu vou utilizar. Às vezes o sistema de controle ele vai precisar interligar sistema de detecção de chama, ele vai precisar, às vezes, acionar saídas a relé, sistemas de ventilação, sistemas de shutdown da planta. Então, é muito importante eu prever esses sistemas. Existem desde sistemas de pequeno porte, onde eu posso ligar poucas entradas, sistemas simples, ou até sistemas mais complexos, né? Onde eu posso ter várias entradas, várias saídas e vários tipos de sinais. E como um exemplo de um sistema de detecção, eu trouxe um exemplo simples aqui para compartilhar com vocês, onde eu tenho, no caso aqui, 6 detectores em áreas, pode ser em áreas diferentes. Eu posso interligar esses meus detectores em entradas desse meu sistema de controle. Esse é um exemplo de um sistema de controle de pequeno porte, que ele já vem pré-configurado, né? É o da MSA, o nome dele é o GasGuard, onde eu consigo elencar essas entradas analógicas desse meu detector, nesse meu sistema de controle, e esse meu sistema de controle pode acionar saídas a relés, seja de alarmes para mandar para um outro sistema de controle, um PLC, etc., ou acionar sistemas audiovisuais, né? Então, eu consigo, mesmo com um sistema simples, já elencar esse sistema de controle. Qual que é a vantagem e o benefício de utilizar esses sistemas? Esses sistemas já são projetados para você fazer a conexão desses detectores, né? Então, já são sistemas preparados. Eu posso usar um sistema de controle como um PLC, etc., convencional? Sim. Porém, muitas vezes eu vou ter que programar ele ali, fazer uma entrada, fazer o acionamento de uma saída. Esses sistemas já são pré-configurados, onde eu posso colocar somente um modelo de detector, e ele já sabe que aquele modelo de detector ele tem um range de 0 a 100% de Léo, ele já vai fazer a conversão entre Léo e 4-20 mA, então ele facilita muito toda essa interface, né, que pode dedicar aí um tempo de programação na hora de fazer esse sistema. Nada impede de você também ligar esse sistema de controle, os detectores, um sistema de controle mais avançado, com PLC, etc. Mas o que é importante também mencionar é que normalmente você tem uma malha de controle de segurança. A gente está falando de detectores muitas vezes que tem SIL2, que são controles, né, de integridade. Se eu ligo um sistema de controle que não tem esse SIL também, eu começo a perder o nível de integridade. Eu estou falando de falhas, né? Então, SIL me indica a probabilidade daquele meu sistema dar falha. Se eu tenho um equipamento que ele é SIL2 e eu ligo num sistema de controle que não é SIL, de nada adianta eu ter um detector com esse sistema de controle. Então, são várias dicas, né, que podem ser aplicados aí no dia a dia, são dicas simples, que a gente tentou mostrar para vocês, rápidas,
que podem ajudar vocês aí no dia a dia da especificação de qualquer sistema de detecção, de qualquer fabricante, né? Então, a gente tentou abordar aí os principais pontos com vocês. Então, aqui a gente finaliza a parte da apresentação. Mais um convite para vocês aí para se registrarem para o nosso próximo webinar, que será no dia 14. Se inscreveu. Ok. E agora a gente vai iniciar a parte de perguntas e respostas. Jonathan, Marcelo, tem alguma pergunta que vocês gostariam de comentar? Fala, Felipe. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Sim, teve uma pergunta, questão de bump test, ajuste para detectores fixos. Existe necessidade, existe normativa? Foi uma pergunta que apareceu algumas vezes aqui para a gente no chat. Ah, legal. Então, os detectores fixos, né, não existe um teste de resposta, um bump test, como o detector portátil. O que você pode fazer é aplicar um gás para verificar se o detector está respondendo ou não. Já o ajuste, sim, né, aí se aplica tanto para detector fixo quanto para detectores portáteis, né? Então, é bem similar ao processo do detector portátil, onde você tem o zero, mais o spam, como eu comentei ali em algum dos slides. Esse é um procedimento, sim, recomendado nos detectores fixos. Felipe, tem uma pergunta aqui com relação a sensores duplos. Qual que seria o alcance, qual que seria a limitação de instalação do sensor duplo e quais seriam as aplicações possíveis? Legal, excelente pergunta. Hoje no mercado já existem tecnologias, né, ou detectores que propiciam você a instalar 2 sensores no mesmo transmissor. Então imagine que eu preciso fazer um monitoramento de hidrogênio, explosividade e monóxido de carbono, ou H2S e explosividade. Eu posso deixar os 2 sensores em locais diferentes, com distância de até 100 metros entre eles, conectando no mesmo transmissor. E o que eu ganho com isso? Primeiro, você vai ter uma redução ali, né, de não precisar ter 2 transmissores, e a parte elétrica, a parte de conexão, também é uma grande vantagem. Então, imagine que eu estou chegando com um cabo ali, e eu estou tendo 2 saídas 4 a 20 mA independentes para cada um dos sensores. Então, a minha redução com toda a infraestrutura, ela é bem grande. Tá? Então, como um exemplo, o nosso modelo X5000 e o S5000 já tem essa tecnologia que você pode utilizar 2 sensores. 2 sensores, às vezes, de gases diferentes para monitorar esse ambiente. O Felipe, teve uma pergunta aqui também sobre os alarmes. Se os alarmes dos nossos detectores podem ser incorporados ao sistema atual da planta do cliente. Legal, Marcelo. Sim, os detectores você pode configurar ali os valores de alarme deles, tá? Então, isso vai na parte do comissionamento, quando você vai fazer a instalação e comissionamento do detector. Você pode fazer isso no próprio detector. Como até citando um exemplo que eu mencionei, né? A própria conexão Bluetooth quando você tem essa interface, facilita para você fazer esse setup desse alarme, tá? Então, você consegue de uma forma simples e rápida fazer todo o setup desse seu detector de gás ali naquele ambiente, tá? Mudar o valor de alarme, etc. E como você tem as saídas 4 a 20 mA e as saídas a relés, você também pode levar esse sinal para o seu sistema de controle e fazer o monitoramento no sistema de controle também. Chegou uma pergunta aqui, Claudiano, pedindo para explicar um pouquinho mais sobre o
o tempo de ajuste aumentado entre calibrações. Ah, legal. Normalmente, existe um tempo recomendado para você fazer os ajustes, né, ou a reconfiguração do seu detector. Quando a gente fala principalmente de sensores eletroquímicos, os sensores, eles sofrem uma forte... A gente vai abordar um pouquinho mais desse assunto no próximo webinar, mas eles têm uma forte interferência contra situações ambientais, né, então umidade, temperatura, etc. Então, isso vai variar de acordo com o modelo do detector e, lógico, também, uma informação importante, os requisitos da aplicação do cliente, né? Se é uma aplicação extremamente agressiva, eu tenho que ter uma periodicidade de calibração ou de ajuste. Quando a gente fala calibração, aqui eu não estou falando de calibração RDC, tá? Falando de zero e SPAN, o ajuste dos detectores, tá? Então, como exemplo, no X5000, ele tem uma tecnologia que é a TrueCal, que ele faz um autoteste, um autodiagnóstico no sensor eletroquímico, que possibilita a você fazer esse ajuste em até 18 meses ou 1 ano e meio. Porque a cada 6 horas ele roda um autoteste no detector para saber se essa variação desse sinal, esse desvio, ele está ok ou não. Então já existem tecnologias no mercado que propiciam esse aumento, né, da periodicidade, e aí você tem um ganho enorme, né, com o CAPEX e OPEX que eu comentei lá na apresentação. Estou abrindo o chat aqui também, não sei se teve mais alguma pergunta, pessoal, que vocês querem... Felipe, teve uma outra pergunta, as vantagens de utilizar um painel para detecção de amônia contra os detectores pontuais, questão financeira, troca de sensores e tudo mais. Painel, provavelmente com relação ao sensor infrared fotoacústico, né? Exato. Quando a gente fala de sensores eletroquímicos, ele tem uma alta interferência, né? Uma alta desvio com relação a interferentes. Então, se você tem diferentes temperaturas, situação de temperatura, umidade, às vezes os sensores eletroquímicos ele tem interferência cruzada, ou seja, eu posso, se eu expor ele a um tipo de gás específico, ele pode gerar uma falsa leitura, ele tem uma série de prós e contras. O detector infrared fotoacústico, ele não sofre essas interferências, né? O modelo de detecção dele não é reação química. Ele tem uma vida útil muito maior do que um sistema convencional eletroquímico, e você pode ligar e até, chegando no Sugar de 5000, em até 16 pontos para gases refrigerantes, e para amônia, por enquanto, o Sugar de RT até 8 pontos, né? Então, ele te dá uma flexibilidade maior e um ganho ali, principalmente em manutenção, né? Felipe, alcance do Bluetooth, comunicação no X5000, qual seria o alcance? Boa pergunta. O Bluetooth, ele pode chegar, se a gente olhar ali a recomendação, até nos slides eu coloquei como 23 metros, mas ele pode chegar numa distância até maior, vai depender muito dos obstáculos físicos, né, que eu tenho em relação à distância entre o detector e a pessoa que está operando ali aquele celular. Então, esse Bluetooth, ele é um Bluetooth de alta performance, ele permite aí distâncias até mais que 23 metros, mas vai depender muito daquele seu ambiente, né? Então, pelo menos você tem ali um alcance grande ali para fazer essa configuração no seu detector. Felipe, Dionísio,
Tem uma dúvida aqui, o pessoal está perguntando no OpenPath se é possível precisar o exato local de vazamento. Eu vi essa pergunta no chat aqui. Então, o OpenPath, ele vai dar uma distância de léu por metro, ele vai ter um emissor e um receptor. Se eu tiver um vazamento, ele vai identificar que naquele local tem um vazamento, mas eu não vou conseguir saber precisamente quantos metros que ele está do emissor e do receptor. Tá? Então, ele vai indicar que tem um vazamento ali, ele vai ter uma corrente 4 a 20 mA proporcional ao valor de léu por metro ali da detecção. Mas você não consegue ter uma precisão do local exato do vazamento. Tem uma pergunta aqui sobre interferência cruzada com os sensores de CO, né? Isso vai muito em cima da relação das tecnologias que eu comentei. A dúvida é a seguinte, sobre a detecção de gás em relação ao metanol, né? Se existe um desgaste precoce e alarmes falsos. Então, se eu uso uma tecnologia eletroquímica, o metanol é um dos gases interferentes dos sensores eletroquímicos, de CO e também de H2S. Todos os álcools, ele consegue fazer uma interferência cruzada e, com certeza, gerar uma leitura falsa nesses meus detectores. Então, quando você tem uma alta exposição a metanol ou outros gases, muitas vezes a tecnologia eletroquímica ela vai te dar um alarme, um valor, né, irreal ali da sua aplicação. Então, é importante analisar outras tecnologias para ver qual que poderia ser possível instalar nesse local, né? Mas o sensor eletroquímico, com certeza, se você expor ele a qualquer tipo de álcool, ele vai ter problemas. Ele vai ter problemas de alarme falso. Jonathan, Felipe, Dionísio, Marcelo, vocês querem fazer algum comentário final? Alguma coisa? Algum ponto que vocês já responderam ali no chat que talvez seja importante compartilhar com todos? Felipe, a gente teve bastante pergunta no chat aí, então acho que mais de 50 perguntas, né? Não vai dar para fazer todas agora. Eu acho que era legal a gente passar para o pessoal que a gente vai tentar responder todas num documento único, né? Encaminhar para o pessoal que depois fizer a avaliação do curso, a gente manda essas respostas, porque tem bastante coisa aqui, se a gente for pegar todas vai ficar complicado de terminar hoje. Ah, legal. A gente até estourou um pouco no tempo, o nosso tempo era até as 3h13, mas fica tranquilo, pessoal, a gente tem o contato de vocês, que foi registrado, né, no início, a gente vai compilar essas perguntas que não foram respondidas aqui, e a gente consegue passar para vocês depois com mais calma, e o pessoal olhando aqui o chat, teve várias perguntas que o pessoal já foi respondendo e tal, então, se vocês não tiverem nenhum comentário, eu acredito que a gente possa encerrar por hoje. De novo, já fazer um convite para vocês sobre o nosso próximo seminário, que a gente vai abordar bastante a parte de tecnologias, né? Então, a gente vai entrar um pouco mais a fundo o que é uma tecnologia eletroquímica, qual que é a tecnologia do sensor LDS, laser, e aí a gente vai poder explorar um pouquinho mais esses detalhes, né? Então, hoje a gente passou bem rápido ali na parte de tecnologias, que é um tema bem importante, tá? E a gente decidiu fazer um webinar somente para falar disso, de diferenças de aplicações, interferências, etc., que vai ser o nosso próximo webinar da próxima semana. Ô Felipe, só um complemento também, eu acho que até essas perguntas que surgiram, que a gente vai planilhar, vão nos basear, vão nos dar base para montar novos seminários como esse, né? Eu acho que foi muito bom o conteúdo passado. Como o Marcelo comentou, a gente teve uma demanda muito grande de perguntas,
que são todas elas extremamente válidas, e pedir para o pessoal nos acompanhar, né? Então, a próxima sessão, na semana que vem, já tem um outro webinar, um seminário desse marcado, e certamente mais seminários como esse serão realizados pela MSA aí para passar mais conhecimento para o pessoal, dar suporte e nos disponibilizar para caso precisem de ajuda no desenvolvimento dos projetos que eles tenham, nas soluções que eles estejam desenvolvendo, podem contar com o MSA, o especialista, e muito obrigado a todos pela participação. Obrigado, Felipe, pelas palavras, e muito obrigado, pessoal, por ter nos acompanhado hoje, e nos vemos aí na próxima semana. Tenha uma excelente semana, uma semana segura para todos, e até mais.